1 Samuel capítulo 1, verso 1. Havia certo homem em Ramataim, Zufita, dos montes de Efraim, chamado Elcana, filho de Jeroão, neto de Eliú, bisneto de Tou, filho do Efraimita Zuf. Ele tinha duas mulheres, uma se chamava Ana, outra Penina. Penina tinha filhos, Ana porém não tinha. Vai pegando aí no seu espírito este homem. Estamos falando de um homem. Primeiro, verso 1 fala aí da sua linhagem. Segundo verso dá detalhes importantes. Ele tinha duas mulheres. Na época podia, tá, irmãos? Ele tinha duas mulheres. Uma chamava-se Ana e a outra chamava-se Penina. Penina tinha filhos, Ana porém não tinha. Todos os anos esse homem subia de sua cidade a Siló para adorar e sacrificar ao Senhor dos exércitos. Detalhe do texto, a palavra Siló. Siló era a cidade sacerdotal. Nesse tempo a cidade sacerdotal ficava em Siló. E ali estava o tabernáculo. Que o Senhor havia dado a Moisés. Ele era montado, desmontado, no deserto. E de vez em quando mudava de lugar esse tabernáculo. E existiam cidades sacerdotais. Aqui é Siló, em outro tempo ela esteve em Nob, e assim sucessivamente. Mas então ele ia a Siló, onde estava o templo montado, ou melhor, o tabernáculo estava montado. E ia lá adorar e sacrificar o Senhor dos exércitos. E lá, quem é que estava lá no tabernáculo e na cidade de Siló? Ofni e Finéias, os filhos de Eli, eram os sacerdotes do Senhor. Então era o tempo do sacerdote Eli. Eli era um sacerdote. A Bíblia dá alguns detalhes sobre ele. Diz que ele se tornou muito obeso, muito grande, muito obeso. E isso fala algo profético para nós. A obesidade desse homem chamado Eli fala da não movimentação desse homem. Diz que era um sacerdote sem movimentação, um sacerdote que já não cumpria os preceitos, ordenanças, mandamentos do Senhor. Ele era um sacerdote obeso. E diz também que ele era um sacerdote cego. Ele não tinha a visão natural. Ele não enxergava. Isso também fala profeticamente para nós que Eli era um homem cego, ou seja, sem visão espiritual, sem discernimento das coisas do Espírito. Já era um sacerdote que estava ultrapassado, E ele tinha dois filhos, Ofni e Finéias. Depois você pode estudar um pouco sobre esses homens, Ofni e Finéias, que também eram sacerdotes, filhos de Eli. Ofni e Finéias, eram homens profanos, por nascerem num lar onde o pai, ele era pastor, O Eli era o pastor, era o sacerdote. Só que pelo pai já estar cego, ou seja, sem visão, e ser obeso, ou seja, não tinha movimentação, os filhos, eles foram se pervertendo, esses filhos foram se desviando dos preceitos do Senhor. Então Ofni e Finéias faziam tudo que era mal perante o Senhor. O texto sagrado vai dizer que Ofni e Finéias, esses dois irmãos, eles chegavam a se deitar com as virgens, com as mulheres, à porta do tabernáculo. E até dentro do tabernáculo, eles faziam isso no pátio, se deitavam com as virgens de Israel, com as mulheres de Israel, em um lugar de culto, de adoração ao Senhor. Eles profanavam o lugar de adoração, porque tinham relações sexuais com mulheres, fora da aliança do casamento. Lógico, eles não eram casados, com essas moças, e faziam esse tipo ali de orgia num lugar de culto. Para você ver o nível da gravidade do pecado de Ofni e Finéias.
Diz também que eles tomavam das gorduras que eram do Senhor. Quando um homem, por exemplo, como esse que estamos dizendo aqui, Eucana, quando Eucana subia lá e chegava até o tabernáculo e ia oferecer um sacrifício, a Escritura nos conta que aquele que trazia o sacrifício tinha o direito de, por exemplo, ele trazia um boi a ser sacrificado, ele trazia uma ovelha. Então, tanto ele que trazia o sacrifício quanto o sacerdote podiam comer daquela carne depois que ela fosse entregue ao Senhor. Aquele animal era consagrado, era morto. O Senhor recebia, aquele sacrifício, aquele sangue, assim que fazia expiação pelo pecado naquela época. E colocava então esse animal, a carne desse animal, para ser cozida numa panela. Depois ela era torrada na churrasqueira. Mas primeiro era cozida na panela. E quando ia para essa panela para ser cozida, a primeira parte do animal que derretia eram as gorduras, chamadas de primícias do sacrifício. E essas primícias do sacrifício pertenciam ao Senhor, ao grande Yahvé, ao Senhor de toda a terra. Ninguém, nem o sacerdote, nem aquele que está oferecendo o sacrifício, nem os filhos, ninguém podia tocar nas gorduras, na primeira parte do sacrifício, porque ela era do Senhor, primícia do Senhor. O Senhor gostava dessas gorduras. E diz então o texto bíblico que Ofni e Finéias comiam das gorduras que era do Senhor, porque eles também gostavam da gordura, Ronaldo, e tocava naquilo que era do Senhor. Para você ver como Ofni e Finéias profanavam a lei, o princípio, o mandamento de Deus. De forma que o Senhor foi ficando chateado com isso. De forma que Deus foi ficando irado com isso. De forma que Deus foi ficando, contrariado com a família do sacerdote Eli, que morava em Siló e ministravam no tabernáculo ao Senhor. E acontece então, essa história acontece nesse contexto. Não estou te abrindo um pano de fundo, um panorama da história. E diz assim: todos os anos, o verso 3, esse homem, Eucana, subia de sua cidade até Siló, para adorar e sacrificar ao Senhor dos Exércitos. Lá, Ofni e Finéias, os dois filhos de Eli, eram sacerdotes do Senhor. No dia em que Eucana oferecia sacrifícios, olha só que legal. No dia em que Eucana, que era o marido da Ana e da Penina, no dia em que Eucana oferecia sacrifícios, dava porção à sua mulher Penina e a todos os filhos dela, da Penina. Porque, lembra que aquele que trazia o sacrifício, trazia o cordeiro, trazia o animal a ser sacrificado, ele podia então compartilhar depois de sacrificado ao Senhor, ele podia compartilhar daquele animal sacrificado, podia comer daquele animal junto com o sacerdote. Então o verso 4 nos diz: no dia em que Eucana oferecia sacrifício, dava porção à sua mulher Penina e a todos os filhos e filhas dela. Mas Ana, que era outra mulher, dava uma porção dupla, porque a amava, mesmo que o Senhor a houvesse deixado estéril. Detalhe do texto: mesmo que o Senhor a tinha deixado estéril. Diga comigo: o Senhor a deixou estéril. Então quem fez essa mulher estéril? Segundo a palavra de Deus, capeta, demônio, Satanás, doença. Não, o Senhor a fez estéril. Ana era estéril porque o Senhor quis que ela fosse. Amém? Queria pedir para alguém diminuir um pouquinho esse ar aqui para mim, que está meio forte. Então o Senhor quis que fosse assim. Aí diz o texto, então, que o marido dela, Eucana, dava para ela, para Ana, porção dobrada daquilo que era o direito dele como ofertante, que estava trazendo o sacrifício. Ele podia ter uma porção para as esposas e para os filhos.
Então, para uma esposa Penina, ele dava uma porção. Para Ana, ele dava porção dupla. Ana não tinha filhos, era estéril, porque Deus quis que ela fosse. Deus a fez estéril. Mas o marido dava porção dobrada para ela, porque amava mais a ela, a Ana, do que a Penina. Vai vendo então, aí o que acontece? Verso 6. É porque o Senhor a tinha deixado estéril. Sua rival provocava continuamente a fim de irritá-la. Então a outra esposa, Penina, ficava rindo dela porque ela não tinha filhos. Ficava irritando ela porque ela não tinha filhos. Sabe, tipo concorrendo. Eucana me ama mais porque eu dou filhos a ele. Você tem ventre estéril, você tem ventre seco. Naquele tempo, irmãos, abre-se um parêntese. Naquele tempo, o valor de uma mulher, principalmente hebreia, estava na sua condição de dar filhos ao seu marido. O valor de uma mulher estava na condição dessa mulher suscitar descendência ao seu marido. Então, quanto mais fértil fosse uma mulher, quanto mais filhos pudesse dar uma mulher ao seu marido, 10, 12, 15 filhos, maior era o seu valor. Porque os homens tinham grande descendência, não é igual hoje, né? Que a gente tem um filho, às vezes não tem nenhum, às vezes 2 ou 3. 8 era pouco, 7, 10, 15. Então, como Ana não podia ter filho, a Penina irritava ela, dizendo: Eucana me ama mais, eu dou filhos a ele, você não está com nada. Isso acontecia ano após ano. Sempre que Ana subia à casa do Senhor, sua rival provocava e ela chorava, e ela pranteava, e ela jejuava. Verso 7, em outras versões, diz assim: isso acontecia todos os anos. Sempre que Ana subia à casa do Senhor, sua rival a humilhava, em outra versão, e ela pranteava e jejuava. Então a vida dela era prantear, chorar e ser humilhada, porque ela tinha um problema, tinha uma questão. Verso 8. Eucana, seu marido, lhe perguntava: Ana, por que você está chorando? Por que não come? Por que está tão triste? Será que eu não sou melhor para você do que 10 filhos? Certa vez, quando terminou de comer e beber em Siló, preste atenção, redobre sua atenção a partir do verso 9. Certa vez, quando terminou de comer e beber em Siló, estando o sacerdote Eli sentado numa cadeira junto à entrada do santuário do Senhor, Ana se levantou e, com a alma amargurada, em outra versão, com amargura de espírito, com a alma amargurada, verso 10, chorou muito. Veja isso, 10, chorou muito, alma amargurada, triste, angustiada, chorou e orou ao Senhor. Verso 11, e fez um voto a Deus. Olha as coisas começando a mudar. E fez um voto a Deus, dizendo: ó Senhor dos exércitos, se tu deres atenção à humilhação da tua serva, se tu te lembrares de mim e não te esqueceres de tua serva, mas lhe deres um filho, então eu o dedicarei ao Senhor por todos os dias de sua vida, e o seu cabelo e sua barba nunca serão cortados. Irmãos, Ana acabou de fazer um voto ao Senhor. Ela está colocando o seu coração na sua amargura, na sua tristeza, na sua dor. Ela está colocando o seu coração diante do Senhor, recorrendo a quem poderia ajudá-la. E disse: se o Senhor se lembrar de mim, eu faço contigo um pacto, uma aliança, que eu vou dar ao meu filho para servir a ti todos os dias da sua vida, da vida do menino.
E ele será o que? Um nazireu, né? Não passará navalhas no seu cabelo nem na sua barba. Não passará navalha na sua barba. Ele vai ser, barba lenhador, cabeludo. Eram assim os profetas, eram assim os nazireus de Deus, separados no ventre de sua mãe. Sabe o que eu quero dizer para você, querido? Que essa mulher, na sua angústia, ela encontrou o Senhor. Essa mulher, na sua angústia, na sua dor, ela encontrou os pés do Senhor. Sabe, nós temos um desvio muito grande nesse tempo, né? 1 Samuel capítulo 1, verso 1. Havia certo homem em Ramataim, Zufita, dos montes de Efraim, chamado Elcana, filho de Jeroão, neto de Eliú, bisneto de Tou, filho do Efraimita Zuf. Ele tinha 2 mulheres, uma se chamava Ana, outra Penina. Penina tinha filhos, Ana porém não tinha. Vai pegando aí no seu espírito, este homem, estamos falando de um homem. Primeiro, verso 1 fala aí da sua linhagem. Segundo verso dá detalhes importantes. Ele tinha 2 mulheres. Na época podia, tá, irmãos? Ele tinha 2 mulheres. Uma chamava-se Ana e a outra chamava-se Penina. Penina tinha filhos, Ana porém não tinha. Todos os anos esse homem subia de sua cidade a Siló para adorar e sacrificar ao Senhor dos exércitos. Detalhe do texto, a palavra Siló. Siló era a cidade sacerdotal. Nesse tempo, a cidade sacerdotal ficava em Siló. E ali estava o tabernáculo. Tabernáculo que o Senhor havia dado a Moisés. Ele era montado, desmontado, né, no deserto. E de vez em quando mudava de lugar esse tabernáculo. E existiam cidades sacerdotais. Aqui é Siló, em outro tempo ela esteve em Nob, e assim sucessivamente. Mas então ele ia a Siló, onde estava o templo montado, né? Ou melhor, o tabernáculo estava montado, e ia lá adorar e sacrificar o Senhor dos exércitos. E lá, quem é que estava lá no tabernáculo e na cidade de Siló? Ofni e Finéias, os filhos de Eli, eram os sacerdotes do Senhor. Então era o tempo do sacerdote Eli. Eli era um sacerdote. A Bíblia dá alguns detalhes sobre ele. Diz que ele se tornou muito obeso, muito grande, muito obeso. E isso fala algo profético para nós. A obesidade desse homem chamado Eli fala da não movimentação desse homem. Diz que era um sacerdote sem movimentação, um sacerdote que já não cumpria os preceitos, ordenanças, mandamentos do Senhor. Ele era um sacerdote obeso. E diz também que ele era um sacerdote cego. Ele não tinha a visão natural. Ele não enxergava. Isso também fala profeticamente para nós que Eli era um homem cego, ou seja, sem visão espiritual, sem discernimento das coisas do Espírito. Já era um sacerdote que estava ultrapassado, né? E ele tinha 2 filhos, Ofni e Finéias. Depois você pode estudar um pouco sobre esses homens, Ofni e Finéias, que também eram sacerdotes, filhos de Eli. Ofni e Finéias, eram homens profanos, por nascerem num lar onde o pai, ele era pastor, né? O Eli era o pastor, era o sacerdote. Só que pelo pai já estar cego, ou seja, sem visão, e ser obeso, ou seja, não tinha movimentação, os filhos eles foram se pervertendo, esses filhos foram se desviando dos preceitos do Senhor. Então Ofni e Finéias faziam tudo que era mal perante o Senhor. O texto sagrado vai dizer que Ofni e Finéias, esses 2 irmãos,
eles chegavam a se deitar com as virgens, com as mulheres, à porta do tabernáculo. E até dentro do tabernáculo, eles faziam isso no pátio, se deitavam com as virgens de Israel, com as mulheres de Israel, em um lugar de culto, de adoração ao Senhor. Eles profanavam o lugar de adoração, porque tinham relações sexuais com mulheres, né, fora da aliança do casamento. Lógico, eles não eram casados, né, com essas moças, e faziam esse tipo ali de orgia num lugar de culto, para você ver o nível da gravidade do pecado de Ofni e Finéias. Diz também que eles tomavam das gorduras que eram do Senhor. Quando um homem, por exemplo, como esse que estamos dizendo aqui, Eucana, quando Eucana subia lá e chegava até o tabernáculo e ia oferecer um sacrifício, a Escritura nos conta que aquele que trazia o sacrifício tinha o direito de, por exemplo, ele trazia um boi a ser sacrificado, ele trazia uma ovelha. Então, tanto ele que trazia o sacrifício quanto o sacerdote podiam comer daquela carne depois que ela fosse entregue ao Senhor. Aquele animal era consagrado, era morto. O Senhor recebia, né, aquele sacrifício, aquele sangue, assim que fazia expiação pelo pecado naquela época. E colocava então esse animal, a carne desse animal, para ser cozida numa panela. Depois ela era torrada na churrasqueira, mas primeiro era cozida na panela. E quando ia para essa panela para ser cozida, a primeira parte do animal que derretia eram as gorduras, chamadas de primícias do sacrifício. E essas primícias do sacrifício pertenciam ao Senhor, ao grande Iavé, ao Senhor de toda a terra. Ninguém, nem o sacerdote, nem aquele que está oferecendo o sacrifício, nem os filhos, ninguém podia tocar nas gorduras, na primeira parte do sacrifício, porque ela era do Senhor, primícia do Senhor. O Senhor gostava dessas gorduras. E diz então o texto bíblico que Ofni e Finéias comiam das gorduras que era do Senhor, porque eles também gostavam da gordura, Ronaldo, e tocava naquilo que era do Senhor. Para você ver como Ofni e Finéias profanavam a lei, o princípio, o mandamento de Deus, de forma que o Senhor foi ficando chateado com isso, de forma que Deus foi ficando irado com isso, de forma que Deus foi ficando, né, contrariado com a família do sacerdote Eli, que morava em Siló e ministravam no tabernáculo ao Senhor. E acontece então, essa história acontece nesse contexto. Não estou te abrindo um pano de fundo, um panorama da história. E diz assim: todos os anos, né, o verso 3, esse homem, Eucana, subia de sua cidade até Siló, para adorar e sacrificar ao Senhor dos exércitos. Lá Ofni e Finéias, os dois filhos de Eli, eram sacerdotes do Senhor. No dia em que Eucana oferecia sacrifícios, olha só que legal. No dia em que Eucana, que era o marido da Ana e da Penina, no dia em que Eucana oferecia sacrifícios, dava porção à sua mulher Penina e a todos os filhos dela, da Penina. Porque, lembra que aquele que trazia o sacrifício, trazia o cordeiro, trazia o animal a ser sacrificado, ele podia então compartilhar depois de sacrificado ao Senhor, ele podia compartilhar daquele animal sacrificado, podia comer daquele animal junto com o sacerdote. Então o verso 4 nos diz: no dia em que Eucana oferecia sacrifício, dava porção à sua mulher Penina e a todos os filhos e filhas dela. Mas Ana, que era outra mulher, dava uma porção dupla, porque a amava, mesmo que o Senhor a houvesse deixado estéril. Detalhe do texto: mesmo que o Senhor a tinha deixado estéril. Diga comigo: o Senhor a deixou estéril. Então quem fez essa mulher estéril?
segundo a palavra de Deus, capeta, demônio, Satanás, doença. Não, o Senhor a fez estéril. Ana era estéril porque o Senhor quis que ela fosse. Amém? Queria pedir para alguém diminuir um pouquinho esse ar aqui para mim, que está meio forte. Então o Senhor quis que fosse assim. Aí diz o texto, então, que o marido dela, Eucana, dava para ela, para Ana, porção dobrada daquilo que era o direito dele como ofertante, que estava trazendo o sacrifício. Ele podia ter uma porção para as esposas e para os filhos. Então, para uma esposa penina, ele dava uma porção. Para Ana, ele dava porção dupla. Ana não tinha filhos, era estéril, porque Deus quis que ela fosse. Deus a fez estéril. Mas o marido dava porção dobrada para ela, porque amava mais a ela, a Ana, do que a penina. Vai vendo então, aí o que acontece? Verso 6, é porque o Senhor a tinha deixado estéril. Sua rival provocava continuamente a fim de irritá-la. Então a outra esposa, a Penina, ficava rindo dela porque ela não tinha filhos. Ficava irritando ela porque ela não tinha filhos. Sabe, tipo concorrendo. Eucana me ama mais porque eu dou filhos a ele. Você tem ventre estéril, você tem ventre seco. Naquele tempo, irmãos, abre-se um parêntese. Naquele tempo, o valor de uma mulher, principalmente hebreia, estava na sua condição de dar filhos ao seu marido. O valor de uma mulher estava na condição dessa mulher suscitar descendência ao seu marido. Então, quanto mais fértil fosse uma mulher, quanto mais filhos pudesse dar uma mulher ao seu marido, 10, 12, 15 filhos, maior era o seu valor. Porque os homens tinham grande descendência, não é igual hoje, né? Que a gente tem um filho, às vezes não tem nenhum, às vezes 2 ou 3. 8 era pouco, 7, 10, 15. Então, como Ana não podia ter filho, a Penina irritava ela, dizendo: Eucana me ama mais, eu dou filhos a ele, você não está com nada. Isso acontecia ano após ano. Sempre que Ana subia à casa do Senhor, sua rival provocava e ela chorava, e ela pranteava, e ela jejuava. Verso 7, em outras versões, diz assim: isso acontecia todos os anos. Sempre que Ana subia à casa do Senhor, sua rival a humilhava, em outra versão, e ela pranteava e jejuava. Então a vida dela era prantear, chorar e ser humilhada, porque ela tinha um problema, tinha uma questão. Verso 8, Eucana, seu marido, lhe perguntava: Ana, por que você está chorando? Por que não come? Por que está tão triste? Será que eu não sou melhor para você do que 10 filhos? Certa vez, quando terminou de comer e beber em Siló, preste atenção, redobre sua atenção a partir do verso 9. Certa vez, quando terminou de comer e beber em Siló, estando o sacerdote Eli sentado numa cadeira junto à entrada do santuário do Senhor, Ana se levantou e, com a alma amargurada, em outra versão, com amargura de espírito, com a alma amargurada, verso 10, chorou muito. Veja isso, 10, chorou muito, alma amargurada, triste, angustiada, chorou e orou ao Senhor. Verso 11, e fez um voto a Deus. Olha as coisas começando a mudar. E fez um voto a Deus, dizendo: ó Senhor dos exércitos, se tu deres atenção à humilhação da tua serva, se tu te lembrares de mim e não te esqueceres de tua serva, mas lhe deres um filho,
então eu o dedicarei ao Senhor por todos os dias de sua vida, e o seu cabelo e sua barba nunca serão cortados. Irmãos, Ana acabou de fazer um voto ao Senhor. Ela está colocando o seu coração na sua amargura, na sua tristeza, na sua dor. Ela está colocando o seu coração diante do Senhor, recorrendo a quem poderia ajudá-la. E disse: se o Senhor se lembrar de mim, eu faço contigo um pacto, uma aliança, que eu vou dar ao meu filho para servir a ti todos os dias da sua vida, da vida do menino. E ele será o que? Um nazireu, né? Não passará navalhas no seu cabelo nem na sua barba. Não passará navalha na sua barba. Ele vai ser, barba lenhador, cabeludo. Eram assim os profetas, eram assim os nazireus de Deus, separados no ventre de sua mãe. Sabe o que eu quero dizer para você, querido? Que essa mulher, na sua angústia, ela encontrou o Senhor. Essa mulher, na sua angústia, na sua dor, ela encontrou os pés do Senhor. Sabe, nós temos um desvio muito grande nesse tempo, né? Nos tempos de hoje, que quando temos uma dor, quando temos uma angústia, quando temos um desencontro, o nosso papel é sempre se afastar de Deus, se afastar do Senhor, se afastar da sua casa, se afastar do sacerdote, se afastar daquilo que de alguma forma pode nos abençoar. E essa mulher, ela ia recorrer à ajuda justamente na casa de Deus, não era fora. Essa mulher era humilhada, e eu penso que não só por Penina. O marido, Eucana, amava Ana, mas a Penina, que era a outra esposa, humilhava. E eu penso que ela tinha uma humilhação de toda a sociedade da sua época. Por quê? Porque uma mulher que não suscitava descendência ao seu marido, ela não tinha valor algum. Ela não tinha valor algum. Então ela era olhada em todo lugar que ela ia no supermercado, ia comprar alguma coisa. Supermercado, irmãos, estou falando aqui brincando, lógico que não tinha supermercado naquela época, mas todo lugar que ela fosse, nos campos de cereais, nos campos de trigo, nos campos de cevada, buscar água no poço, como as mulheres iam, de certa forma, ela era julgada, acusada, criticada. A descendência do marido, geralmente, a parentela do marido, geralmente sempre acusava também uma mulher nessa situação. Mas no Senhor ela encontrou uma saída. No Senhor ela encontrou uma saída. Quantos de nós podemos no Senhor, irmãos, buscar uma saída? Quantos de nós podemos, suportar toda crise, toda dor, todo desespero, toda acusação, toda, às vezes uma situação de desconforto, algo desmoronando em torno de nós, mas no Senhor encontrarmos uma saída. E olha só que interessante que aconteceu aqui, verso 12. Enquanto ela continuava a orar, ela começou a orar e continuou a orar diante do Senhor. Eli, aquele sacerdote meio desalinhado, Eli observava a sua boca. Como Ana orava silenciosamente, seus lábios se mexiam, mas não se ouvia a sua voz. Então Eli pensou que ela estivesse embriagada. Olha o discernimento, irmãos, do sacerdote Eli. E ele disse para aquela mulher que chorava aos pés do Senhor: até quando você vai continuar embriagada, mulher? Abandone esse vinho. Abandone esse vinho. Até quando? Você vai continuar embriagada, está chorando, está bêbada. Ana, porém, respondeu: não se trata disso, meu Senhor. Sou uma mulher muito angustiada. Não bebi vinho nenhum, nem bebida forte ou fermentada.
Eu estava derramando a minha alma diante do Senhor. Eu estava derramando a minha alma diante do Senhor. Não julgue tua serva como uma mulher vadia. Não julgue tua serva como uma filha de Belial, como uma mulher vadia. Estou orando aqui até agora por causa da minha grande angústia e tristeza. Olha a forma como essa mulher respondeu ao sacerdote. A Bíblia, irmãos, nos ensina muita coisa. Nos ensina inclusive a lidar com pessoas que, ainda que desalinhadas, ainda que em pecado, porque Eli ele não era só desalinhado, ele perdeu a sua casa, ele estava em pecado, seus filhos pecavam. Você vai ver aqui no decorrer da nossa história que o Senhor destituiu a casa de Eli, que o Senhor reprovou a casa sacerdotal do profeta Eli, mas ele ainda era o sacerdote. Ele ainda era o pastor daquela mulher. E no auge do seu descontrole, no auge do seu pecado, Eli não conseguia nem ver se uma mulher chorava aos pés do Senhor ou chorava porque estava cheia de álcool, embriagada, cheia de vinho. Ele vai para uma mulher prostrada em oração, ele vai lá e dá uma bronca na mulher. Ô mulher, até quando? Você vai vir na casa do Senhor cheia de álcool, embriagada? E ela falou, não, meu Senhor, não é isso. E aí ela explica a situação para aquele homem, que ainda representava uma autoridade espiritual sobre a sua vida. E o verso 17 diz, Eli respondeu, então, vá em paz, e que Deus de Israel lhe conceda o que você pediu. Ele abençoou aquela mulher, porque ainda se tratava de alguém que representava sobre ela uma autoridade espiritual. Diz o texto, então, que ele a abençoou. Verso 18, ela disse, espero que sejas benevolente para com a tua serva. Então ela seguiu o seu caminho. Então ela comeu, saiu do jejum, e seu rosto já não estava mais abatido, ela se alegrou. Você está vendo que ela ainda não tem aquilo que ela pediu a Deus, mas ela tem uma ministração do pastor sobre a sua vida, e ela creu naquela palavra, ela creu naquela palavra, ela creu na sua oração, ela creu no Deus que abençoou, e ela também creu naquilo que vinha de ministração, de alguém que representava no mundo espiritual uma autoridade sobre a vida dela. Irmãos, quando Davi foi levantado como rei, ele já tinha sido até ungido para ser o próximo rei de Israel. Só que Saul ainda estava lá, e todo mundo dizia, vai lá e toma, você já é o rei, já foi ungido, Deus já te escolheu, toma o lugar. E ele dizia, não tocarei no ungido de Deus, tipo assim, ó, foi Deus que colocou ele lá, se Deus quiser, Deus que tire. E se Deus quiser me colocar como rei, Deus também me coloca, mas eu não vou colocar a minha mão nisso não. Eu não vou colocar minha mão nisso não. Saul é um rei que Deus colocou sobre Israel. Agora, se Deus resolveu tirar o Saul porque ele está desaprovado, Deus que o tire e me coloque, mas eu não vou botar a mão nisso não. Olha a sabedoria de Davi. Essa mulher aqui entendeu sobre isso, e essa mulher então já não havia mais angústia, já não havia mais tristeza, já não havia mais um semblante descaído. Ela começou a sorrir, não estava mais em jejum, ela comeu. Por quê? Porque ela creu na sua oração, na sua devoção e na cobertura de uma palavra profética de alguém que representava sobre ela a autoridade. Quem está entendendo o que eu estou dizendo? E diz o texto assim, na manhã seguinte eles se levantaram, adoraram ao Senhor, então voltaram para casa em Ramá. Então moravam em Ramá. Eucana
teve relações sexuais com sua mulher Ana, e o Senhor se lembrou dela. Verso 20: assim Ana engravidou e no devido tempo deu à luz a um filho e deu-lhe o nome de Samuel, dizendo: eu o pedi ao Senhor e ele me respondeu. Meu Pai amado, sabe o que eu quero dizer para você, querido? Que esse menino que está nascendo é o Samuel, é o profeta Samuel. O profeta Samuel, irmãos, vai ser um dos maiores nomes. Nós não estamos falando aqui da história de qualquer pessoa, estamos falando aqui de um dos maiores nomes, de um dos maiores ícones da antiga aliança, Samuel, que nasce de um ventre estéril. E não era estéril por causa da enfermidade, não era estéril por causa da endometriose, não era estéril por causa, de Satanás. Ele era estéril porque Deus quis que Ana fosse estéril. Porque através da esterilidade de Ana, presta atenção aqui comigo, através da esterilidade de Ana, foi gerado no coração dessa mulher uma crise, uma dor. E ela começou então a buscar no Senhor a resolução da sua dor. Diga assim comigo: há propósito na minha dor. Uau! Você entendeu o que você falou agora? Diga assim comigo: há propósito na minha dor. Nós queremos tantas vezes escapar da dor, escapar do sofrimento, mas eu quero te dizer, irmãos, é no meio da dor que o Senhor nos aperfeiçoa. É no meio da dor que muitas vezes canalizamos, pavimentamos o caminho para o propósito. Há propósito na minha dor, há propósito na minha angústia, há propósito na revolução no meu espírito, há propósito naquilo que não me deixa dormir, há propósito nos desencontros que acontecem ao meu redor. Deus está mexendo com a minha estrutura, Deus está mexendo com o meu coração, Deus está mexendo com a minha vida, alguma coisa Deus está forjando em mim. E a dor pode me afastar dele, e a dor pode me afastar do propósito, e a dor pode me endurecer, e a dor pode me esconder, ou a dor pode me aproximar do Senhor. A dor pode pavimentar, abrir o caminho para o propósito. À medida que eu entendo sobre isso, me aproximo de Deus e me rendo ao Senhor. À medida que eu rasgo as minhas vestes, me visto de pano de saco e cinza. Era assim que era, sabe, a cerimônia de arrependimento do povo de Israel. À medida que eu entendo que o Senhor tem algo na minha vida, algo na minha história, algo no meu propósito, há propósito na dor. Sabe qual era o propósito da dor, irmãos? Sabe por que esse filho precisava ser gerado com lágrimas? Porque ele não seria qualquer filho, ele seria Samuel. Ele seria um dos maiores ícones, um dos maiores nomes da Escritura Sagrada. Ele seria o fundador da primeira escola de profetas, que depois teve seus sucessores em Elias, em Eliseu. Ele seria o primeiro fundador de uma escola de profetas. Ele seria um homem que se moveria numa tripla unção, como um juiz, um sacerdote. Vai vendo isso: um juiz, um sacerdote e um profeta. E sabe qual é o problema? Nós estamos diante de um gap na história. Sabe o que significa um gap? Um buraco, uma fenda na história.
Existe um vazio na história, existe um gap na história. Sabe quem fez esse gap? Sabe quem abriu uma brecha na história? A casa do sacerdote Eli. Deus havia dado uma promessa aos filhos de Arão. Deus havia separado a casa de Arão, da onde vieram os sacerdotes levitas. Estudamos isso em outra escola, chamada Identidade Sacerdotal. Também tem lá na plataforma Hotmart. Deus havia levantado a família de um homem chamado Arão e toda a sua descendência dentro dos levitas, da tribo de Levi, para que fossem sacerdotes. E esse homem, Eli, Ofni, Finéias, eram da descendência levítica de Arão. E o Senhor havia feito uma promessa aos pais, aos antecessores, aos predecessores de Eli, dizendo: abençoarei toda a sua geração, todos os seus filhos. Mas agora, diante da situação de uma casa caída, o Senhor vê um gap na história, o Senhor vê uma brecha na história, e o Senhor diz: como eu abençoo a casa de Eli, como eu abençoo pastores, como eu abençoo ministros de Deus, que ministram em pecado, que ministram no engano, que ministram na rebeldia, que ministram na insubmissão, que ministram na prostituição, que ministram. Irmãos, a casa de Eli representava isso. E o Senhor disse: não, eu vou quebrar a aliança com a casa de Eli. Só que quebrando a aliança com a casa de Eli, irmãos, alguém precisava tomar esse lugar de juiz, esse lugar de sacerdote. E sabe qual é a questão do céu aqui? Vamos lá, a questão de Deus aqui. O Senhor não tinha quem, o Senhor não achava quem, procurando o Senhor não achava quem, procurando o Senhor não achava quem. Eu preciso tirar Eli, eu preciso parar Eli, eu preciso parar Ofni e Finéias, os filhos de Eli. Eu preciso desabilitar a casa de Eli. Só que eu não acho alguém na brecha, eu não acho alguém preparado, eu não acho um jovem santo, eu não acho alguém que exala o bom perfume. O Senhor procurando, Deus procurando, eu não acho alguém com uma envergadura de assumir o lugar de Eli, sendo santo, preparado, cheio de Deus. Não existia ninguém vivo, não existia ninguém preparado. Então o Senhor diz: é preciso nascer alguém e eu o prepararei. Quem está entendendo o que eu estou dizendo? É preciso nascer alguém e eu vou prepará-lo da forma como eu acredito que tem que ser. Então o Senhor começa a procurar um ventre. O Senhor começa a procurar um ventre que daria luz ao projeto de Deus, para preencher o gap da história. Quem está entendendo? Só que não poderia ser qualquer ventre, nascendo em qualquer situação. Então o Senhor, Ele, o próprio Deus, coloca uma angústia em Ana. Ele, o próprio Deus, coloca a esterilidade em Ana. Nem todo problema que eu tenho vem do diabo, nem toda crise que eu tenho vem do diabo. O Senhor então fechou a madre de Ana, para que criasse nela um anseio, uma crise, uma dor, e ela viesse o que? Através dessa dor, se encontrar com o sonho de Deus. Deus criou a situação para que Ana entrasse em um lugar de dor, de crise, e a partir da dor se encontrasse com o sonho dele. Então preste atenção comigo. Então Deus queria um profeta, Deus precisava de um profeta, Deus precisava de um homem reto, Deus precisava de uma referência.
E Ana queria um filho, e Ana queria um filho, e Ana queria um filho, e Ana precisava de um filho. Preste atenção. Só que Ana chora de cá, Ana chora de lá, Ana reclama daqui, reclama de lá, nada acontece. Você está procurando pelo seu sonho no lugar errado. E Ana chora, e Ana questiona, e Ana reclama. Só que o dia que Ana foi aos pés do Senhor e disse: meu Deus, Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, meu Deus, meu Senhor, na tua presença eu faço um voto, uma aliança, um compromisso contigo. Se tu se lembrares da tua serva e me deres um filho, tu me dá um filho, e eu, Ana, te entregarei. Se tu me deres um filho, se te lembrares da tua serva e me deres um filho, eu faço uma aliança contigo, que te devolverei, eu te entregarei. Aí Deus falou: tá pronto, eu te dou um filho e você me devolve um profeta. Eu te dou um filho e você me dá um profeta. Precisamos entender a responsabilidade que temos como lares, como casas, no forjar das flechas, no preparar de uma geração de Elohims, no preparar de uma geração de homens e mulheres e filhos incendiados para a glória de Deus. Precisamos entender que nossos filhos não podem replicar os erros dos nossos avós, dos nossos pais, nem os nossos próprios. Não! Precisamos preparar uma geração para Deus. Prepararmos uma geração para Deus. O Senhor falou: eu te darei um filho, eu abrirei a tua madre, e você me devolverá um profeta. Quando o seu sonho encontra o sonho de Deus, ele está realizado. Não, você não entendeu, eu vou dizer de novo. Quando o seu sonho encontrar o sonho de Deus, então ele estará realizado. Sabe por que nossos sonhos, os nossos projetos, eles não se concluem? Porque eles estão distanciados daquilo que Deus sonha. Eu estou sonhando algo, Deus está sonhando outra coisa para mim. Eu estou querendo algo, mas Deus quer outra coisa para mim. Eu desejo, mas Deus não deseja como eu desejo. Mas quando, a partir muitas vezes da dor, a dor me leva a sonhar como Deus sonha. A dor me leva a entregar o meu projeto, e esse projeto se funde ao projeto de Deus. E quando, irmãos, os projetos, o meu projeto e o de Deus se encontram, está pronto. Quando o meu sonho se encontra com o sonho de Deus, está pronto. Quando a minha vontade se encontra com a vontade de Deus, está pronto. A paz, a esperança, irmãos, o espírito da alegria, da proteção. Mas enquanto nossos sonhos não se encontrarem com os sonhos de Deus, enquanto nossos projetos não se encontrarem com projetos de Deus, haverá dor permanente, frustração permanente, angústia permanente, tristeza permanente. Porque sabe o que Deus está fazendo muitas vezes? A gente sonhando e pedindo: Deus abençoa o meu sonho. E o que Deus quer é te libertar dele. O que Deus quer te libertar desse sonho, porque não é isso que Ele sonhou para você. Deus abençoa o meu projeto, que Deus quer te libertar do seu projeto. Como eu queria que você entendesse isso nessa noite. Como eu queria que você entendesse que na dor
Na dor, Ana encontrou os pés do Senhor, aonde tudo fez sentido. Na dor, Ana encontrou, o sonho de Ana encontrou com o sonho do Senhor, e eles se fundiram, se tornaram um. E Deus falou: eu te dou um menino e você me entrega um profeta de volta. Eu estou precisando de um profeta. Você está entendendo isso? O Senhor, no capítulo 2 de 1 Samuel, depois você vai ler, ele rejeita a casa de Eli. Deixa eu ler alguns versículos com você. 1 Samuel 2. Samuel 2, verso 26. Olha só. Vê se não há sincronia no que eu estou dizendo. E o menino Samuel continuava a crescer, sendo cada vez mais estimado pelo Senhor e pelo povo. Meu pai, ele estava crescendo. Deus preparou o projeto. Deus acolheu o sonho de Ana como se fosse o sonho dele. Deus cuidou do sonho de Ana. Deus cuidou do filho de Ana como se eu fosse seu próprio filho. Aqui no capítulo 2 de 1 Samuel, Eli ainda está em vigência. O sacerdote Eli, aquele sacerdote caído, ainda é o pastor, ainda é o líder, ainda é o sacerdote. Só que o menino Samuel, o verso 26, o menino Samuel está crescendo, sendo cada vez mais amado por Deus e pelo povo. Deus sabe o que faz. Deus não se perde, meu irmão. Coloca a sua aflição, sua angústia, seu desespero. E agora, irmão, mergulha nele. Nessa escola nós falamos tanto. Essa escola que encerrou na semana passada sobre depender do Espírito. Falamos tanto sobre isso. O verso 27 diz: veio um homem de Deus a Eli, um profeta veio a Eli e lhe disse: assim diz o Senhor, Eli, acaso não me revelei claramente a família de seu pai, quando eles estavam lá no Egito, sob o domínio de Faraó? Está falando de Arão. 28, escolhi seu pai, dentre todas as tribos de Israel, para ser o meu sacerdote. Subir ao meu altar, queimar incenso, usar um éfode, um colete sacerdotal na minha presença. Também dei à família de seu pai todas as ofertas preparadas no fogo pelos israelitas. Deus está falando o que? Eu honrei a sua casa, Eli. Eli, o que você fez com o legado da sua família, Eli? Um profeta veio ao sacerdote Eli e falou da sua descendência lá de Arão e dos sacerdotes levitas. Eles vinham tendo uma aliança comigo. Eu os abençoei, eu os escolhi, eu os separei. Como é que você pôde fazer isso, Eli? Verso 29. Olha o que o Senhor fala através de um profeta: porque vocês zombam do meu sacrifício e da minha oferta que determinei para a minha habitação. Por que vocês zombam do sacrifício? Porque você honra mais os seus filhos do que a mim, deixando-os engordar com as melhores partes de todas as ofertas feitas pelo meu povo Israel. Lembra que eu falei que eles gostavam das gorduras, que era aquilo que era do Senhor? É isso que está sendo questionado aqui. Um profeta vem a Eli e diz: como que tu ama mais os teus filhos do que a mim? Como tu permite que os teus filhos irrompam contra a minha presença, a minha vontade, a minha lei, o meu princípio, diante da congregação, e tu não faz nada? E aí diz o texto bíblico 30: portanto o Senhor Deus, o Deus de Israel, declara:
prometi à sua família e à linhagem de seu pai, que ministrariam diante de mim para sempre. Mas agora o Senhor declara: longe de mim tal coisa, porque honrarei aqueles que me honram, mas aqueles que me desprezam serão então também desprezados. Que pesado, queridos. Olha aqui. Portanto, o Senhor, o Deus de Israel, declara. O que o Senhor está fazendo? Aqui no verso 30, está quebrando uma aliança. Aí você vai falar para mim: pastor, Deus não quebra aliança, Deus é Deus de aliança. É verdade, não é Deus que está quebrando aliança. Quem quebrou a aliança foi Eli. Quem quebrou a aliança foi Eli. O Senhor está só desabilitando essa casa sacerdotal. Por quê? Porque Samuel está crescendo. Aí o Senhor diz assim: portanto, o Senhor, o Deus de Israel, declara: prometi à sua família e à linhagem de seu pai, está falando aqui de Arão, que vocês ministrariam diante de mim para sempre. Mas agora o Senhor declara: longe de mim tal coisa, porque o Senhor diz: honrarei aqueles que me honram, mas desprezarei aqueles que me desprezam. Quem está entendendo o que eu estou dizendo? Os próximos versos eu não quero ler, depois você lê na sua casa, porque são fortes. O verso 35 diz assim: levantarei para mim um sacerdote fiel. Olha a promessa de Deus. Eu vou desabilitar a sua casa, porque isso é necessário. Mas o verso 35 diz: eu levantarei para mim então um sacerdote fiel, que agirá de acordo com o meu coração e com os meus pensamentos. Edificarei firmemente a família dele, e ele ministrará para sempre perante o meu rei ungido. Irmãos, esse texto aqui tem a profecia até de quem? Dele, irmão. Quem que é o rei ungido? Um texto lá no livro de Samuel. O Senhor está dizendo assim: eu vou remover essa casa sacerdotal caída. Deus está desabilitando casas até hoje. Deus está desabilitando casas sacerdotais até hoje, porque o Senhor diz: eu vou levantar um sacerdote fiel, uma casa fiel, alinhada com a minha presença, e eles ministrarão para sempre diante do meu rei ungido. Sabe quem é o rei ungido? É ele, o leão da tribo de Judá. É ele, Yeshua. Um sacerdócio será levantado para que ministre para sempre diante do meu rei ungido. Meu Deus, meu Deus, nos ajuda, Espírito Santo, nos ajuda, Espírito Santo. Deixa o Senhor falar contigo nessa noite. Tem fogo nos olhos, eu não imaginava que era lindo assim. Que era lindo assim, meu noivo esperar. Eu amo a tua casa. A minha casa pode morar aqui. Pode morar aqui. Tem fogo nos olhos, eu não imaginava que era lindo assim, que era lindo assim, meu noivo esperado. Eu abro a minha casa, pode morar aqui, pode morar aqui.
Prepara em nós a tua morada, Espírito Santo. Ah, Deus, nos enche da tua glória e presença. Orabassure balassora barabacê. Eu já coloquei as minhas vestes brancas, estou só te esperando. Vem, vamos dançar. Maranata, Maranata, Maranata. Eu já coloquei as minhas vestes brancas, estou só te esperando. Vem, vamos dançar. Maranata, Maranata. Tem fogo nos olhos, eu não imaginava que era lindo assim, que era lindo assim. Meu noivo esperado, eu abro a minha casa. Pode morar aqui, pode morar aqui. te amo, Jesus. Aleluia. Se assenta aí um pouquinho. Meu Deus, glória a Jesus, que presença de Deus está aqui nessa noite. Ah, Senhor, nos perdoa, Deus, cada um de nós, a todos nós, a todos nós. Prepare de verdade nossas vestes brancas, Deus. Tire de nós a corrupção, Pai, o pecado. Tire de nós, Pai, os desvios, Pai. Tudo aquilo que não te agrada, que não vem de ti, Jesus. Samuel capítulo 3, 1 Samuel capítulo 3, vamos terminar. Dá uma olhada nisso, dá uma olhada nisso. A palavra foi liberada contra a casa de Eli. E o capítulo 3 deste livro, verso 1 diz: o menino Samuel ministrava perante o Senhor, sob a direção de Eli. Naqueles dias raramente o Senhor falava. Naqueles dias raramente o Senhor falava. As visões não eram frequentes. Israel estava num tempo de apostasia. Eu não sei se você está me entendendo o que eu estou dizendo. Numa casa sacerdotal falida, o povo perece. Numa casa sacerdotal desalinhada, não há profecia, não há visão. Deus não está falando nada, porque aquele imbuído de trazer a presença, a glória, o Espírito de Deus, a palavra da profecia, se corrompeu, se perdeu. O texto está dizendo: naqueles dias raramente o Senhor falava. As visões não eram frequentes. Certa noite, Eli, cujos olhos já estavam ficando tão fracos que já não conseguia mais enxergar, estava deitado em seu lugar de costume. Veja o detalhe do texto: Eli estava deitado em seu lugar de costume. Você vai ver que o Samuel está deitado em outro lugar, não naquele lugar que Eli costumava deitar, não naquele lugar que Ofni e Finéias costumava deitar. Verso 3 diz: a lâmpada de Deus ainda não havia se apagado.
A lâmpada de Deus estava acesa e Samuel estava deitado no santuário do Senhor, aonde se encontrava a arca de Deus, a arca da aliança, a presença do Deus vivo. Coloque seus olhos nisso. Coloque seus olhos nisso. Samuel estava deitado aonde se encontrava a presença. Samuel era alguém que cresceu para ser separado, para fechar um gap na história. Nossos filhos fecharão gaps na história. Nossos filhos fecharão as brechas da história. Nossos filhos se levantarão. Eli estava em qualquer lugar que eu não sei onde é, mas diz o texto que Samuel estava onde a presença estava, que Samuel estava onde a arca da aliança estava. Irmãos, a história é muito clara em dizer, os textos são muito claros em afirmar que ninguém podia entrar no santo dos santos, aonde a arca da aliança estava. Aqui nós ficamos com uma interpretação. Será que ele entrou? Será que ele tinha acesso àquele lugar? Será que Deus o amou tanto e o ungiu com a mesma unção que um sumo sacerdote tinha para que pudesse acessar aquele lugar? Eu não sei. Não tenho clareza sobre isso. Não há nada que você estude, porque eu leio isso há muito tempo procurando, mas não tenho respostas. Mas é provável que esse lugar que ele esteja seja uma câmara antes, aonde sacerdotes podiam entrar, e ele desde menino já ministrava como sacerdote. Não era no pátio, era o santo lugar, aonde estava a lâmpada de Deus. Ali era o santuário, aonde a presença do Senhor estava, e ele aguardava ansiosamente um momento, um dia, de poder acessar lugares mais internos, mais profundos em Deus. Ele estava ali o mais perto que ele podia chegar da presença. Se é que não chegou, não posso afirmar, mas ele ficou o lugar mais perto que ele pôde. Eli ainda estava lá. Eli ainda era perdido. Eli estava desviado. Seus filhos, Ofni e Finéias, se relacionavam abertamente, sexualmente com as virgens de Israel, tomavam das gorduras do Senhor, blasfemavam, afrontavam a Deus. Deixa eu dizer para você uma coisa, foi nesse lugar que Samuel cresceu. Ofni e Finéias eram como irmãos de Samuel, irmãos mais velhos. O menino foi entregue pela mãe. Eu pulei essa parte da história, mas Ana se deitou com Eucana, seu marido, e concebeu, teve à luz a um filho que Deus deu. Quando se cumpriu o dia do menino desmamar, do menino deixar o peito, em tenra idade, muito jovem, o menino foi levado então a Siló, e entregue então a Eli, para que pudesse ser trabalhado, treinado e ministrado, e pudesse ministrar diante do Senhor. Os pais, Ana, Eucana, abraçaram aquele menino, choraram sobre ele, despediram do menino e se foram. E desde criança, o menino Samuel cresceu na casa de Eli, Ofni e Finéias. Deixa eu dizer para você, o meio que você está não determina quem você é. Deixa eu dizer uma coisa para você, a influência do mundo não muda o que está dentro de você. Ideologias não mudam a sua identidade. O menino ali cresceu, o menino ali se desenvolveu. Sabe o que diz a história? Sabe o que diz a história que uma vez por ano, quando eles subiam para adorar, como eles faziam antes de ter o menino, Ana e Eucana continuaram uma vez por ano indo até Siló adorar o Senhor. E eles viam um filho uma vez por ano. E quando eles iam uma vez por ano visitar Samuel, eles traziam uma nova túnica. Vai prestando atenção. Tegassur e Abás. Eles traziam uma nova túnica.
Então eu quero entender que aquele menino crescia, não era com a cobertura, com a túnica de Eli, mas era com a túnica, com a cobertura dos seus pais, Ana e Elcana, conectados com o propósito do Senhor. Deus liberou o ventre da mãe, Ana. Deus conectou o sonho de Ana com o sonho do Senhor. Então foi habilitado o propósito. E sabe o que acontecia? Ana então trazia uma túnica que ela fazia com tanto amor durante todo o ano. Encontrava o filho uma vez por ano, adorava o Senhor, beijava o filho na testa e dizia: me dá essa túnica antiga, eu vou levá-la, e eu trouxe para você uma nova túnica. Sabe o que quer dizer? Que a túnica é dos pais no propósito, dos pais conectados com a glória, davam a cobertura de um ano, para que o filho tivesse protegido até a próxima visita. Aquela túnica protegia Samuel de toda e qualquer influência de Eli, de Ofni e Finéias durante um ano, até o trocar da túnica. E ele usava aquela túnica. Não era a túnica de Ofni, não era de Finéias, não era a túnica de Eli, era a túnica de Ana e Elcana. E a túnica era maior, porque o menino ia crescendo, até o tempo de ocupar toda a túnica. E no próximo ano, os pais estavam lá com a nova roupagem, dizendo: essa roupagem já está pouca, pequena para você. Nós trouxemos uma nova porção. Nós trouxemos uma nova unção. Nós trouxemos uma nova cobertura que pode vestir a sua vida, para que você seja protegido. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Aí o menino vai crescendo, amado pelo Senhor, amado pelo povo. Sabe que o texto bíblico diz que Ofni e Finéias dormia com as mulheres na escadaria. Eli dormia à porta do templo, mas ele dormia o mais próximo que ele podia de Deus. Ele dormia o mais próximo que ele podia da arca. Ele dormia o mais próximo que ele podia da presença, e o mais longe que ele podia de Ofni e Finéias, e o mais longe que ele podia do pecado. Como a Bíblia fala conosco, irmãos. E diz o texto bíblico então assim: certa noite, Eli, cujos olhos estavam ficando tão fracos que já não conseguia mais enxergar, estava deitado em seu lugar de costume. A lâmpada de Deus ainda não havia se apagado. Fala de presença, de glória. E Samuel estava deitado no santuário do Senhor, aonde se encontrava a arca de Deus. Então o Senhor chamou Samuel. Samuel! Respondeu: estou aqui. E correu até Eli. Olhos no texto, detalhes da palavra. E correu até Eli. Quer dizer o quê? Que Eli não estava perto dele. Ele ouviu uma voz chamando, então ele vai até onde Eli está. Ele não dormia com Eli, ele dormia com o Senhor. Ele não dormia com o pecado, ele dormia com a presença. Ah, meu Deus. Correu até Eli e disse: estou aqui, o Senhor me chamou. Eli, porém, disse: não chamei. Volte, deite-se. Então ele foi e se deitou. Verso 6, de novo o Senhor chamou Samuel. Samuel! Samuel então se levantou, foi até Eli novamente. Estou aqui, o Senhor me chamou. Disse Eli: não te chamei. Vai deitar. Verso 7, ora. Coloque seus olhos. Samuel ainda não conhecia o Senhor. A palavra do Senhor ainda não lhe havia sido revelada. Irmãos, ele tinha paixão, ele tinha fome, ele tinha sede, ele tinha consagração, mas ele ainda não tinha experiência, ele ainda não tinha prática, ele ainda não tinha revelação. Por isso que quem está chamando ele é Deus, e ele pensa que quem está chamando é Eli.
Ele estava tão perto de Deus, ele dormia tão perto de Deus, que ele era capaz de ouvir a voz que Eli não ouvia. Está entendendo o que eu estou falando para você? Quando ele chegava lá no Eli, dizia assim: ô meu Senhor, estou aqui, o Senhor quer falar comigo, menino. E Eli falou: não te chamei. E ele falou: chamou sim, eu ouvi me chamando, gritando meu nome, não te chamei, vai dormir. E ele foi. Aí a segunda vez, Eli fala: não te chamei. Aí a terceira vez, Eli fala: não te chamei. Aí Eli estalou, Eli caiu a ficha. O Eli falou: Deus está falando com ele. Só que Eli não ouvia essa voz. Quem são aqueles habilitados a ouvir a voz do Eterno? Quem são aqueles que serão habilitados como amigos de Deus para ouvir a voz do Senhor? Eli, Ofni, Finéias, os sacerdotes não ouviam a Deus. O menino está ouvindo, porque ele tem paixão, ele tem fome, ele tem sede, ele tem santidade, ele tem separação. Consagrar é separar. Ele foi consagrado, então ele foi separado. Só que ele não tem experiência, ele ainda não sabe como é que é a voz clara, audível do Senhor. Ele ainda não teve as visões. Então ele está nesse lugar, e diz o texto: Samuel ainda não conhecia o Senhor, a palavra do Senhor ainda não lhe havia sido revelada. 8. O Senhor chamou Samuel pela terceira vez. Ele se levantou, foi até lá e disse: estou aqui, Senhor, me chamou? Então ele percebeu que o Senhor estava chamando o menino. E ele lhe disse: vai e deite-se. Se ele chamá-lo novamente, diga: fala, Senhor, fala, Deus, fala, Jeová, fala, Yahvé, pois o teu servo Samuel está pronto para te ouvir. Então Samuel foi se deitar. Ele ensinou para ele. Deixa eu falar uma coisa para você. Um dia Eli já tinha ouvido essa voz. Eli conhecia essa voz. Eli foi treinado para conhecer a voz de Deus. Eli ouviu a voz de Deus. Eli se moveu em Deus, até que se perdeu. Sabe o que Eli está entendendo aqui? Passou de mim a presença. Sabe o que Eli está entendendo aqui? Foi-se a glória. A voz não fala mais comigo, fala com ele. Deus está preparando um novo sacerdócio. E ele diz então para o menino: quando você ouvir essa voz, você diga assim: Deus, pode falar, eu estou ouvindo. E diz o texto: o Senhor voltou a chamá-lo, como nas outras vezes: Samuel, Samuel. E Samuel disse: fala, pois o teu servo está ouvindo. E o Senhor disse: Samuel, vou realizar em Israel algo que fará tinir os ouvidos de todos que ficarem sabendo. Deixa eu te falar uma coisa. O Senhor disse a Samuel: Samuel, vou te dizer o que eu estou para fazer em Israel. Deus ainda procura os seus amigos. Deus ainda procura os seus profetas. O livro de João diz que Deus não fará nada. O profeta Amós também fala isso, que Deus não fará nada antes de revelar os seus profetas. João 15 diz assim, João 15:16 diz: não vos chamarei mais de servos, não vos chamareis mais de servos, porque um servo não sabe o que faz o seu Senhor, mas a partir de agora, por causa do Espírito Santo, passo-vos a chamá-los de amigo, porque lhes darei a conhecer todas as coisas que vos tenho guardado. Todas as coisas que hão de acontecer, revelarei aos meus amigos. Amós diz, o profeta:
Deus não fará coisa alguma sem antes revelar aos seus profetas. Deus chamava aquele menino: Samuel, Samuel, Samuel. Deus continua chamando cada nome aqui. Cada nome aqui Deus está chamando, cada nome aqui Deus está gritando, cada nome aqui Deus está bradando, porque Deus tem algo a compartilhar com você, a respeito da sua vida, da sua história. Nós precisamos estar prontos e dispostos a ouvi-los, a corresponder ao seu chamado, a discernir a sua voz. Tantas vozes ofuscam a voz de Deus, tantas vozes, tanta gente falando na cabeça da gente, tanta coisa, que deixamos até de ouvir o Senhor. Mas o Senhor queria falar com Samuel, e na quarta vez Samuel falou: então tá, vou fazer o que Elias disse, o que Eli disse. E ele escutou: Samuel, Samuel. E ele falou: Deus, pode falar, o Samuel está aqui pronto para ouvir. E Deus falou: profeta, hoje eu te habilito para que ouças a minha voz. Hoje eu te habilito, abra os seus ouvidos espirituais para que saiba o som da minha voz. A partir de hoje te habilito como profeta em Israel. Começo a te dizer hoje, nossa primeira conversa: passarei a vos dizer o que estou para fazer com o seu povo. Takassuri elabachei. Verso 19: o Senhor estava com Samuel enquanto este crescia, enquanto este ia crescendo, e fazia que todas as suas palavras se cumprissem. Ele foi aprovado. Todo Israel, de Dan até Berseba, reconhecia que Samuel estava confirmado como um profeta do Senhor. Aprovação do povo. O Senhor continuou aparecendo em Siló, onde havia se revelado a Samuel por meio da sua palavra. Que forte isso aqui, irmão. Muitas vezes a gente diz assim: o povo, eu e Deus, é eu e Deus, o povo não estou nem aí. A Bíblia diz que todo o povo reconhecia que Samuel havia sido levantado como um profeta e o respeitava. Sabe o que Deus fez da dor? Sabe o que Deus fez da dor? Libertação. Sabe o que Deus fez do pranto de uma mãe? Libertação para todo um povo. Sabe o que Deus fez do pranto de uma mãe? Profecia para todo um povo. Sabe o que Deus fez do pranto de uma mãe? Proteção para todo um povo. E este homem foi um grande reformador. Instaurou a primeira escola de profetas. Venceu os inimigos de Israel até os consumir. Foi sacerdote, juiz e profeta. Viu Icabode nascer, ou seja, na hora em que a glória se vai, ele se levanta. Na hora em que ninguém chorava, ele chorou. Na hora em que ninguém temia, ele temeu. Na hora em que ninguém ouvia, ele ouviu. Na hora em que ninguém acreditava, ele acreditou. Na hora em que ninguém se posicionava, ele se posicionou. Na hora em que ninguém se santificava, ele se santificou. E na hora em que todos disseram: está tudo acabado, ele se levantou e disse: assim diz o Senhor. Na hora em que todos disseram: ele morreu, seus filhos também, a arca foi levada. E todos disseram: acabou. Ele se levantou e disse: assim diz o Senhor. Sabe o que isso quer dizer? A voz profética voltou para o povo de Israel, porque a partir daí eles ouviriam Deus com frequência por meio do seu profeta. Sabe o que eu quero dizer para você? O profeta dessa história, irmão Samuel,
Não é assim que eu quero que você veja isso hoje, como sendo A, B ou C. O profeta dessa história não sou eu, é você. O profeta dessa história somos nós. Talvez nascemos de ventre estéril, talvez nascemos da desolação, talvez nascemos da dor, mas estamos aqui para dormir bem pertinho da arca e amá-lo a cada dia com todo o nosso coração. Nós precisamos amá-lo a cada dia com todo o nosso coração. Nada, irmão, vale nada. Todo sonho que você pode ter na sua vida de conquistar qualquer coisa, um dia você vai ter. Eu já passei por isso. Eu já sonhei tanta coisa nessa vida. Já sonhei em ir nas nações, eu sonhei em viajar o mundo, eu sonhei em pregar em vários países e eu fiz isso. Eu sonhei em ter uma casa assim, assada. Eu quero uma casa assim, assada, do jeito que eu pedi, o Senhor me deu. Eu sonhei em ter assim, eu queria ter um carro. Tudo que um dia eu pedi, o Senhor me deu, para que eu olhasse para tudo aquilo e visse que nada disso tem importância nenhuma, se não for a sua presença. Deus nos deu essa igreja e a gente pode olhar para ela e falar: nada disso faz sentido se eu não estiver lá. Nada disso faz sentido se eu não estiver lá. Nada faz sentido. Tudo que você percorre vai ficar aqui. Tudo que você gasta seus dias, sua vida, sua saúde vai ficar aqui. Nada faz sentido se não for sua presença. E tudo que você mais desejar, Deus vai te dar, para você ver que nada disso vale a pena se não for a sua presença. Um dia Deus me falou: pode pedir o que você quiser. Tudo para mim é lata. Tudo para mim é papel, é lata, não vale nada. Mas você vai entender que absolutamente nada vale o preço da minha glória. Deus está levantando um povo que o ama. Não por aquilo que Ele pode dar ou fazer, mas por aquilo que Ele já fez. Ele nos amou e nos atraiu, nos resgatou, nos lavou com seu preço de sangue. Deus está mais uma vez desabilitando a casa de Eli. Muitos homens que tínhamos como referência, muitos homens, nos próximos semanas, meses, eles serão desabilitados. Muitos homens que ministraram, que cantaram, que pregaram, muitos homens que nós seguimos em rede social, isso tem acontecido dia após dia. O Senhor está desabilitando a casa de Eli. Porque essa palavra de 1 Samuel é uma palavra que ainda ecoa nos dias de hoje. Eu levantarei para mim um sacerdote fiel. Ele amará o meu coração e os meus pensamentos, e ministrará para sempre diante do meu rei ungido. Que o Senhor encontre em nós nessa noite, nesses dias, homens que o amam, que amam a sua presença, que estejam dispostos a se dar até acabar, e que saibam, irmãos, que isso aqui que estamos vivendo aqui nesse momento, aquilo que vivemos com Ele é o que faz sentido nessa vida. Fique de pé comigo, vamos orar.